Ô, gente, depois desse governador, que eu não vou falar o nome, esse estado não merece o Nicolas ou o Cleitinho, não merece. Não é possível. Eu considero que aqueles que negaram a ciência, que negaram a justiça eleitoral, que negaram as urnas, que não reconheceram o resultado, que queriam implantar uma ditadura no Brasil, encontraram no meio do caminho alguém que foi capaz de preservar a democracia, que foi o presidente Lula, mas também encontrou a institucionalidade da presidência do Senado e da presidência do Congresso Nacional, que em hora nenhuma, em tempo algum, permitiu que esse movimento antidemocrático pudesse avançar no nosso país. Não pode se contentar com a política feita através de um videomaker de TikTok ou de rede social. Definitivamente, a negação, o negacionismo, definitivamente o populismo, a demagogia, a cooptação através da lacração de rede social tem tornado a política cada vez menor, cada vez menos expressiva e menos resolutiva para a vida das pessoas. Eu fico a imaginar se estivesse hoje vivo Juscelino, Tancredo e tantos outros vendo o que está acontecendo na política através da política do espetáculo, da política circense, que absolutamente é esvaziada de espírito público e de realizações efetivas para municípios, para pessoas, para instituições. Eu fui muito agredido, presidente Lula, durante 4 anos como presidente do Senado Federal. Eu nunca imaginei que aquela cadeira tivesse também essa característica. Eu sabia da responsabilidade dela, eu sabia da necessidade de cumprirmos a liturgia, de defendermos uma casa de 200 anos de história, do meu compromisso com os princípios constitucionais, mas não imaginava que pudesse ser tão atacado, tão ofendido, a ponto até de ameaças serem desferidas a mim, a minha família, as pessoas próximas. Mas algo me fez compreender que isso era um fardo que eu precisava carregar. E a única coisa que eu não podia me render era esse tipo de iniciativa, porque havia um país inteiro dependendo da preservação da democracia, e isso se daria através da presidência do Congresso Nacional. Enquanto me agrediam, ou enquanto negavam a gravidade da Covid-19, quando alegavam que vacina não fazia bem para a saúde, nós estávamos sentados e trabalhando no Senado Federal para conceber num projeto de minha autoria a lei das vacinas, que permitiu que o Brasil tivesse vacinas para salvar pessoas. E é lamentável que não tenhamos feito isso antes, porque se tivéssemos, desde o primeiro momento, uma união nacional em torno desse tema da Covid-19, muitas vidas poderiam ter sido salvas naquele instante, naquela tragédia que assolou o Brasil. Enquanto muitos criticavam e faziam seus vídeos, suas lacrações em redes sociais, nós estávamos trancados com a Câmara dos Deputados, com as consultorias legislativas, ouvindo a sociedade brasileira, meu caro Reginaldo Lopes, para entregar ao final de 2023 a promulgação de uma emenda constitucional da reforma tributária do Brasil. Há 30 anos se tinha expectativa da reforma tributária e nós estávamos lá trabalhando para gerar o resultado da entrega da reforma tributária para o Brasil. Enquanto faziam demagogia à torta à direita, nós estávamos a defender 81 municípios de Minas Gerais para incluí-los no rol de atuação da SUDENE, o que transformou, e certamente há municípios aqui alcançados por esse projeto que votamos no Congresso Nacional para a inclusão dos municípios na área da SUDENE. Enquanto faziam seus vídeos, nós estávamos trabalhando, ministro Alexandre, para que o reservatório do Lago de Furnas pudesse se encher para garantir turismo, lavoura, produção, bem-estar para inúmeros municípios, inclusive do Ideraldo, lá em Boa Esperança, para poder garantir que a política energética, a política hídrica pudesse garantir os reservatórios de água. Enquanto nos criticavam, nós trabalhávamos por uma causa de mais de 20 anos para trazer para Minas Gerais um Tribunal Regional Federal, sendo Minas o único estado a ter um Tribunal Federal só seu, o TRF-6, uma entrega depois de 20 anos de luta para que isso acontecesse em Minas Gerais. Quando estavam a nos criticar e a nos ofender, nós sentávamos para poder colocar os municípios de Minas no mapa do orçamento público federal do Brasil. Como vocês são testemunhas, que os municípios passaram a ter um tratamento
junto ao governo federal, mais adequado e mais proporcional ao tamanho de Minas Gerais, que corresponde a 10% da população do Brasil, a 15% dos municípios do Brasil, e não pode ficar alijado do orçamento. Uma luta nossa, ministro Alexandre, para que Minas pudesse ter o respeito devido. Enquanto nos criticavam e nos ofendiam, nós sentávamos com o presidente Tadeu e com os deputados estaduais e os deputados federais para poder resolver um problema que foi criado por muitas pessoas e não fomos nós, que é o problema da dívida do Estado de Minas Gerais com a União de 165 bilhões de reais, quando se propunha um programa que só sacrificava servidores e servidoras públicas de Minas Gerais, com entreguismo absoluto para a iniciativa privada de nossos ativos, sem se dar solução à dívida do Estado. Criamos uma lei complementar, aprovamos o Propag e hoje cabe ao governo do Estado poder fazer com que isso seja efetivado para salvar Minas Gerais da falência e poder recuperá-lo e reconstruí-lo para que tenhamos o mínimo de bem-estar no nosso estado de Minas Gerais. Enquanto o presidente Lula se fazia desfile de tanque de guerra na esplanada dos ministérios para intimidar as instituições do Judiciário e do Legislativo, eu, como presidente do Senado, votava uma lei que revogava a Lei de Segurança Nacional e criava a defesa do Estado Democrático de Direito, que permite punir quem atentar contra a democracia e o Estado de Direito do nosso país. E entregamos esse diploma legal que permite que qualquer um que queira flertar com o autoritarismo, com o retrocesso democrático, responderá criminalmente por suas atitudes, graças a essa nossa iniciativa. De todas essas iniciativas, enquanto nos criticavam, ministro Alexandre, enquanto nos ofendiam, ministro Alexandre, e que nós trabalhamos muito para realizar por Minas e pelo Brasil, o que eu mais me orgulho, presidente Lula, é de esta causa toda, ao longo de 4 anos, confundir a minha trajetória política com a defesa da democracia do Brasil. Eu tenho muito orgulho de ter defendido a democracia do Brasil. E se isso me custou eleitoral, politicamente, pessoalmente, familiarmente, era o que me impunha a fazer, porque a política de Minas tem a tradição desta defesa. A defesa do Estado de Direito, a defesa da democracia, a defesa da tolerância, a defesa do equilíbrio. É nisso e com isso que nós somos forjados, e é isso que a política de Minas tem a entregar ao Brasil. Nós precisamos reconstruir o nosso Estado. Nós precisamos reconstruir as nossas estradas e a nossa logística. Nós precisamos reconstruir os nossos equipamentos públicos. Nós temos que melhorar urgentemente a autoestima do Estado de Minas Gerais, que precisa estar inserido nas grandes discussões nacionais. E isso se faz, meus caros amigos, minhas caras amigas, com a política. Não é com a negação à política, não é com a negação à ciência, não é com a negação à história do Brasil. Portanto, eu gostaria de invocar esse compromisso público-político para que estejamos unidos nesta reconstrução do Estado de Minas Gerais através da política com P maiúsculo e de qualidade. E para encerrar, eu queria dizer, abusando do tempo, e peço desculpas ao presidente Lula, eu queria dizer que este evento para 301 municípios, eu quero afirmar que há outros 552 municípios que obviamente merecerão toda a nossa atenção, todo o nosso apreço às suas demandas. Infelizmente, nós temos que escolher uma primeira etapa. Essa primeira etapa contempla os municípios que aqui estão, num programa que foi a mim apresentado pelo ministro Carlos Favro e que, numa construção política muito sadia entre Legislativo e Executivo, conseguimos, através da Comissão de Agricultura do Senado Federal, reservar um recurso para sustentar esse programa que seguramente, e depois cada um dos senhores e das senhoras me dirão, o quão transformador foi para cada município levar uma máquina de grande porte como essa para poder dar mais acessibilidade, mais dignidade, melhorar a qualidade de vida das pessoas, dos cidadãos, das cidades, dos cidadãos da zona rural. Portanto, é essa a nossa intenção, atender todos os municípios de Minas Gerais, e eu sei que esse é o compromisso do governo federal. E para encerrar mesmo, eu citei Tiradentes, citei Juscelino Kubitschek,
citei Tancredo Neves, citei Itamar Franco, cada um com a sua causa, com a sua característica, com a sua importância para a construção de Minas e do Brasil. E eu quero aqui fazer um reconhecimento público a alguém que, pela terceira vez como presidente da República, tem uma causa muito especial que, a despeito de críticas que possam fazer a ele, e nós somos homens públicos, temos que acostumar com as críticas, mas que absolutamente ninguém no Brasil nega, que o presidente Lula é o presidente que mais se ocupou de defender as pessoas humildes, pobres e carentes desse país. Isso faz dele, não só pelo terceiro mandato, alguém muito especial, que nos confere, meu caro ministro Alexandre, meu caro ministro Fávaro, Paulo Teixeira. O Paulo já é mais antigo, amigo do presidente Lula, mas para nós que o conhecemos mais recentemente, é realmente para nós um grande privilégio poder conviver e ter participado de parte da trajetória política do presidente Lula. Eu não o conhecia, eu o conheci na campanha de 2022, quando ele me visitou gentilmente na residência oficial do Senado. Naquele momento me confortou muito, porque eram muitas as agressões naquele instante, e depois nós descobrimos que, para além de agressões verbais, eram também agressões preocupantes, e o presidente Lula me deu uma palavra de conforto, e ao vencer as eleições eu tive muito orgulho de ser o presidente do Congresso Nacional que deu posse, no dia 1º de janeiro de 2023, a Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República. Eu tenho muito orgulho dessa defesa, como orgulho tenho de poder ser representante no Senado Federal desse povo maravilhoso, desse estado grandioso chamado Minas Gerais. Muito obrigado. Porque nesse país, o que eles só queriam fazer era vender ativo das empresas públicas. Era fazer o que fizeram com a Eletrobras. Era tentar privatizar a Petrobras, como fizeram com a BR. E hoje a gente quer entregar gás de graça para o povo e a gente não tem mais a BR para entregar. Então, companheiros, é o seguinte, eu sou de muita sorte. Eu vou entregar esse país outra vez. Eu vou entregar esse país outra vez, surpreendendo o mundo. O mundo imaginava que a gente fosse crescer 0,8%, a gente cresceu 3,2%. O ano passado, o mundo imaginava que a gente ia crescer 1%, a gente cresceu 3,4%. A indústria brasileira, que fazia décadas que não crescia, cresceu 3,4% no ano passado. E a agricultura esse ano vai bater recorde. Pergunta para o Fávaro quantos mercados nós abrimos em 2 anos. 400 novos mercados para os produtos brasileiros foram abertos. Ou seja, esse país pode tranquilamente dar certo. Não é complicado governar o país. Às vezes a gente se canta mais, porque como a gente tem pouco deputado, precisa conversar muito. Conversa muito. O Pacheco, de vez em quando, oferecia uma cachaçinha para a gente poder fazer um bom acordo. Vamos fazer acordo. E mineiro sabe lá que produz cachaçinha boa. A gente, de vez em quando, experimenta. Lamento que vocês não trouxeram. Vieram receber máquina que nenhum trouxe. O cara me deu uma rapadura de presente. Bem, então... gente, eu queria dizer para vocês que se preparem, porque esse país vai dar certo outra vez. Não há como esse país não dar certo, não há como. E Minas Gerais, eu digo sempre, eu conheço Minas Gerais há muito. Aliás, eu não sei se tem governador de Minas que conhece Minas Gerais mais do que eu. Porque eu frequento Minas Gerais desde os anos 80. Eu já fui ao Vale do Mucuri, já fui ao Vale do Aço, ao Vale do Jequitinhonha, eu já fui ao norte de Minas, já fui para a região de Toflontones, sabe? Já fui pro sul de Minas Gerais um monte de vezes, ou seja, eu andei para construir o PT, andei para construir a CUT, andei na campanha de 89, na campanha de 90, de 92, de 94, de 96, de 98, de 2000. Ninguém perdeu tanta eleição como eu, e por isso eu andei para Minas Gerais, sabe? Não, ô gente, quem é o cara que fez a ponte de Itinga? Você sabe que aquela ponte eu fiz
Porque toda vez que eu ia tinha um cara numa balsa, um bambu, ele ficava empurrando a balsa com o bambu e ele tinha um buraco aqui no peito dele do bambu. Eu falei para ele, ó, cara, eu vou ganhar as eleições, se eu ganhar eu vou fazer essa ponte. E aí eu ganhei as eleições. Falei com a Vale e falei com a Uzi Minas, ô cara, vocês vão ter que dar uma ponte para Itinga. E eles fizeram. E quando eu fui inaugurar, eu queria dar o nome do companheiro do Balseiro, ele tinha morrido. E a Câmara já tinha colocado o meu nome na ponte. Eu falei, pelo amor de Deus, tira o meu nome e coloca o nome de um pescador do Vale do Jequitinhonha, de alguém famoso aqui dessa cidade. E não, já está o teu nome, vai ficar o teu nome, você é famoso aqui da cidade, está lá meu nome. A ponte Luiz Inácio Lula da Silva. Pergunta se o Bolsonaro fez alguma coisa lá. Pergunta se o Temer fez alguma coisa lá. Ele nem sabe. Se você falar Jequitinhonha, eles pensam que é uma fruta. Ele não tem noção do que é, gente. Eles não têm a menor noção porque eles não conhecem e nunca quiseram conhecer. Então eu estou convencido, Minas Gerais é um estado chave para o Brasil. Eu digo sempre o seguinte, Minas Gerais, sabe, é o estado que tem mais cultura no país. Minas Gerais é o estado que tem uma culinária extraordinariamente boa. Só não sabe o que é culinária mineira quem ainda já não parou numa estrada, num restaurante pequeno, com um fogãozinho de lenha e pegou um franguinho feito ao molho com quiabo, sabe? Para saber o que é que é. Bem, então essa Minas Gerais, o Pacheco ficou falando aqui de Tancredo, ficou falando aqui. Pô, por que você não falou essa Minas Gerais? É a terra do Rinaldo, é a terra do Tostão, a terra do Diceu Lopes, a terra do Paulo Isidoro, a terra do Cerezo, a terra do Nelinha, é a terra do Milton Nascimento, gente. Sabe? Esse estado tem muita coisa, gente. E tem o povo mais sabido politicamente. Se tem uma raça sabida é mineiro. Puta merda. Quando você pensa que o mineiro está dormindo, ele está tramando. Quando você pensa que ele está tramando, ele está executando. E quando você pensa que ele vai anunciar, ele já fez. Minas é um estado muito privilegiado. É o estado mais diferente do Brasil, porque tem a Minas Gerais carioca, tem a Minas Gerais paulista, tem a Minas Gerais baiana, tem a Minas Gerais, sabe? Minas é um estado, tem a Minas Gerais de Brasília, de Goiás. Então, gente, esse estado aqui merece respeito. Esse estado merece respeito. Esse estado não pode ser tratado como um pequeno estado. E eu tenho dito para o Pacheco, Pacheco, você tem que levar em conta o seguinte, o Pacheco é um cara importante, ele é publicamente a maior personalidade de Minas Gerais hoje, ele é não só pelo tamanho, mas porque ele foi presidente do Senado 4 anos e teve uma desenvoltura extraordinária. Eu tenho dito para o Pacheco é o seguinte, cara, chega uma hora que a gente não faz mais o que a gente quer. Chega uma hora que a gente é empurrado pela causa. A causa.